Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço de bate-papo sobre o conhecimento que se produz na universidade. O Brasil tem mais de 300 mil pessoas em situação de rua, segundo dados do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social. No programa de hoje, a gente vai conhecer um projeto de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito aqui da FURB, que monitora a implementação de políticas para a garantia dos direitos dessa população aqui no estado. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o professor Marcelino Meleu, doutor em Direito Público e líder do grupo de pesquisa Direitos Humanos, Dignidade e Reconhecimento. Bem-vindo, professor. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Camila, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gostaria que o professor começasse nos explicando como é que nasce esse projeto de pesquisa aqui no âmbito do PPGD. Perfeito. Então, nosso programa de pós-graduação em Direito, mestrado acadêmico, ele surge em 2020, na área de concentração Direito Constitucional, Constitucionalismo Contemporâneo, e dentre as linhas de pesquisa, uma delas que eu estou inserido é Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais. Então, aqueles pesquisadores dessa área têm essa missão de produzir pesquisas, orientações, enfim, sobre jurisdição constitucional e direitos fundamentais. Alinhando, portanto, a essa prerrogativa, o nosso grupo trabalha sempre a questão de políticas públicas relacionada a populações vulneráveis e sua correlação com os objetivos da Agenda 2030 da ONU. Então, esse é um primeiro passo, que motiva essas pesquisas. E aí a gente vem, ao longo desse tempo, encaminhando projetos para CNPq, FAPESC, enfim, sempre nessa temática. E no último ano, nós encaminhamos para a FAPESC, foi aprovado um projeto que tem a ver com as pessoas em situação de rua. Naquele especificamente, se trata da investigação sobre a internação involuntária dessa população. Porque, a partir de 2024, começaram a surgir no país diversas leis e decretos municipais autorizando a internação involuntária. Aqui é que se fazer uma distinção, Camila. A internação compulsória é aquela com ordem judicial. Então, a involuntária é uma outra situação, não tem ordem judicial, mas a pessoa ela é forçada a se internar, por vezes pela família, enfim, mas começou-se a se difundir no país, então, legislações normativas municipais promovendo essa internação involuntária. Então, nosso objetivo nesse viés desse projeto é investigar essas legislações e de que forma essas legislações vão ao encontro ou de encontro com a jurisdição constitucional, que é a nossa linha de investigação, para ver se essas leis estão de acordo ou não com os ditames da Constituição e, portanto, se são constitucionais ou não são constitucionais. Esse projeto específico, ele está dentro de um guarda-chuva que é uma investigação maior sobre a implementação das diretrizes definidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 976, a DPF 976. A DPF 976, ela é interessante porque ela é a segunda DPF a introduzir no Brasil uma teoria que se chama Estado de Coisas Inconstitucional. O que significa isso? É uma teoria que surge na Colômbia, na década de 90 do século passado. Naquela ocasião foi motivada por um grupo de professores que chega à Suprema Corte colombiana dizendo o seguinte: nós não estamos tendo acesso à Previdência, não está sendo recolhido para a Previdência, a gente não está tendo acesso. E a Suprema Corte colombiana viu que não era um caso isolado de professores de uma escola, mas isso se espalhava pelo país. E aí começa a se introduzir o que chama o estado de coisas inconstitucional, ou seja, quando há uma abrangência maior de violação de direitos. Ou seja, é uma espécie de falência estrutural, onde significa nós estamos falhando, todas as estruturas do Estado estão falhando e estão, portanto, produzindo essa ilegalidade. Quando falo falência estrutural, então a gente está dizendo União, Estados, municípios, todos eles estão falhando, não estão cumprindo com a sua parte e, portanto, essas pessoas estão em estado de vulnerabilidade. Então, essa teoria que começa lá na década, depois outros julgados na Colômbia, e no Brasil
ele é adotado pela primeira vez na DPF 347, que dizia respeito à população carcerária, dizendo, olha, o Brasil não está falhando estruturalmente e está colocando essas pessoas em risco. Na DPF 976, é o foco a população em situação de rua. Ali o STF ele disse, olha, realmente o Brasil não está cumprindo o que está definido no decreto 7.053 de 2009, que é o decreto que cria a Política Nacional de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua. Naquele voto, inclusive, ele foi referendado pela maioria do pleno, é muito interessante porque se adota uma terminologia que foi cunhada pela professora, uma filósofa espanhola, Adela Cortina, que é aporofobia, que é a aversão, fobia a pobres. Então essa DPF reconhece que existe uma aversão aos pobres e essa aversão aos pobres também estimula o descumprimento da política nacional de acolhimento às pessoas em situação de rua. Então veja bem, a partir da DPF 976, se coloca, portanto, em xeque, como eu falei, as estruturas, e isso demanda diversas ações. Isso tanto no judiciário, aí o judiciário cria, por exemplo, o POP Rua Ajude, dentro do judiciário, então, uma atenção especial à população em situação de rua, implementação de diversas ações, inclusive com capacitação de magistrados e outros servidores da justiça para atentar ao acolhimento dessas pessoas. Por exemplo, em Brasília, no CNJ, quando você chega no POP Rua Ajude, enfim, lá as pessoas são atendidas da forma como vieram. O que significa isso? Significa que a pessoa, se tiver chinelo de dedos, com uma roupa em tese não condizente às estruturas do judiciário, ela é acolhida. Se não tiver documentos, ela é acolhida. Em diversas das estruturas do Poder Judiciário, as pessoas não têm esse acesso, porque se não tem o documento, não consegue se habilitar na portaria para acessar o prédio. Então, isso é uma da mobilização do POP Rua Ajude, fazer, inclusive, que as estruturas do Poder Judiciário se atentem que aquela pessoa, exatamente por estar em situação de rua, por vezes não tem documentação. E aí ela não vai ser atendida, não vai adentrar ao serviço público porque não tem documento, ou porque está de chinelos de dedo, ou daqui a pouco não conseguiu tomar um banho. Então veja como isso vai, portanto, definindo diversas políticas em todos os órgãos. Também a criação do CIAMP, que seria a nível nacional, estadual e municipal, que é um comitê intersetorial para atendimento às pessoas em situação de rua. Então, diversos estados e municípios ainda não implementaram o CIAMP, que é para dar esse comitê intersetorial para fiscalizar e até ajudar os entes públicos na promoção de políticas públicas. Então, veja a importância dessa DPF 976. E, portanto, o nosso grupo, que está ligado à Rede Brasileira de Pesquisa Jurídica em Direitos Humanos, nosso grupo é vinculado a essa rede, então tem diversas instituições, a gente se propôs a fazer esse mapeamento, até para auxiliar o gestor público, porque muitas vezes o próprio gestor público não está sabendo dessas diretrizes que foram definidas na DPF 976 em 2023, então ela é muito recente. Então, às vezes não é falta de vontade do gestor público, mas até desconhecimento. Então, nos cabe, enquanto cientistas da área, promover pesquisas e encaminhar esses relatórios, inclusive, para os gestores públicos, para dizer, olha, aqui poderia melhorar sim, aqui essa diretriz ela está muito bem colocada, mas poderia ainda ser melhor efetivada a partir de... Então, essa é um pouco da linha das investigações que a gente vem tomando nesse grande projeto. Professor, em que estágio se encontra esse projeto atualmente? Como é que ele vem sendo desenvolvido na prática? Então, nós estamos atualmente com diversos grupos na rua, que promovendo as entrevistas com a população em situação de rua,
e questionário para os gestores públicos. Então, nós temos bolsas, como eu disse, esse projeto está vinculado a uma rede maior. No estado de Santa Catarina, nós temos professores, bolsistas, enfim, vinculados à Unesc, em Criciúma, no Chapecó, em Chapecó. Também temos no Rio Grande do Sul, na Unijuí, né? Então, para mapear um pouco a região sul, temos diversos pesquisadores nessas instituições. Também a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado está conosco, né, na presença da sua ouvidora, a professora Maria Aparecida Luca Calvila, né? Então, nossa articulação para fins de chegar nesses municípios, mas aí a metodologia que nós adotamos é fazer uma pesquisa pelas mesorregiões do Estado, né? Então, estabelecemos como meta, né, fazer a pesquisa por mesorregiões. No que tange as normativas de internação involuntária, não são muitas no Estado, existem 9 atualmente, né? Então, nós estamos aí nesse estágio de coleta de dados para depois tratar esses dados, né? Então, passamos, evidentemente, pelo Comitê de Ética da instituição, né? Então, foi todo um passo antes. Num primeiro momento, então, definimos a bibliografia, né, os planos de trabalho, né, passamos pelo Comitê de Ética e, nesse momento, a gente está fazendo essa pesquisa de campo. A gente sabe, professor, que a população em situação de rua é um grupo heterogêneo, né, diverso, mas a gente já tem informações, a gente já tem dados sobre um panorama, um perfil dessa população no Brasil ou aqui no Estado? Muito boa essa tua pergunta, Camila, porque nos permite, de repente, ajudar a superar uma certa estigmatização. Muitas vezes, né, o senso comum, a população, entende que a pessoa que está em situação de rua, ela está lá porque ela quer, ela está lá porque é drogada, né? Ela está lá, desculpa o termo, mas popularmente dizendo que é vagabundo, né? E o Observatório, né, de População em Situação de Rua da Universidade Federal de Minas Gerais, que é quem abastece inclusive o CNJ, né, o Observatório mapeou e identificou, por exemplo, que 52% dessa população, vejam, mais da metade, portanto, está na rua por falta de recursos financeiros. Ou seja, não tem recurso suficiente para pagar um aluguel. Então, o recurso que recebe trabalhando vai todo em comida, medicamentos, enfim, né, e não tem recurso para pagar um aluguel. Então, esse é um dado muito importante, né? Você bem colocou uma heterogeneidade dessa população. Então, hoje a gente identifica famílias inteiras vivendo na rua por conta dessa dificuldade financeira. Pessoas que envelhecem na rua, idosos que estão na rua porque a família não tem condições de colocar numa casa de idoso ou não tem espaço suficiente na rede pública e acaba ficando na rua, né? Muitos relatos dentro dessa pesquisa colocam a mulher vítima de violência doméstica que vai para a rua, ou seja, cansada de sofrer a violência dentro de casa, ela se sente mais acolhida na rua. Então, esses são dados, né, que estão disponíveis, né, oficiais, que mostram, portanto, que o problema, né, por isso, inclusive, Camila, que nós escolhemos esse grupo, né, porque essa microsociedade, ela traz todas as repercussões sobre a necessidade de investigação de direitos fundamentais, porque ali nós temos pessoas trans, daqui a pouco não foram aceitas pela família, acabam também ficando na rua por essa condição, né, por sua escolha. Então, esse é um grupo muito heterogêneo, então é ínfima a parcela de pessoas que efetivamente são dependentes de drogas, né? Um grande número não é por isso. Então, é a importância de trabalhar políticas públicas, né? E observando essa heterogeneidade e promovendo através de uma interseccionalidade,
né? Uma abordagem interseccional para identificar esse panorama e aí poder acolher de forma digna. Porque aí vão demandar diversos, né, setores ou diversas políticas para acolher especificamente o drama daquela pessoa. Na questão de internação involuntária, posso te dizer, que pese ainda está na pesquisa de campo, que um dos grandes problemas, mesmo que a internação se identifique em que ela é constitucional, né, se chegue a essa conclusão, já temos um dado muito interessante, que a pessoa, após esse atendimento da internação, 90 dias, enfim, pouco mais, pouco menos, ela não tem para onde ir, acaba retornando para a rua. Então veja que esse ciclo, ele é muito complexo e ainda demanda diversas políticas. O professor mencionou inicialmente a política nacional para a população em situação de rua, né? Explica um pouquinho para a gente, professor, quais são, em linhas gerais, né, o que estabelece essa política e quais são as principais violações, então, que a gente enxerga na realidade concreta em relação ao que está descrito na política. Então, vou te dar uma que ela é base e que ela tenderia a resolver diversos desses problemas. A habitação. Ok? Então, existem iniciativas que copiam um modelo que também surgiu na década de 90 nos Estados Unidos, o Housing First, ou moradia primeiro, né? Essa é uma política que foi adotada lá, depois vai para a Finlândia e vários outros países. No Brasil, recentemente, digamos, de maior sucesso está em Belo Horizonte. Curitiba também é muito forte, né? Nós temos essa política em Porto Alegre, ainda não implementada, mas pelo menos já está se iniciando, né? Rio de Janeiro. Então, algumas capitais já vêm importando esta metodologia do Housing First para tentar combater esse problema, essa mazela social que é deixar as pessoas em situação de rua. Por que se chama moradia primeiro? Essa é uma concepção que contraria o chamado modelo etapista. O modelo etapista, que era o modelo tradicional, diz o seguinte: para você ter direito a uma moradia num programa habitacional do governo nacional, estadual, municipal, primeiro você tem que se tratar, primeiro você tem que arrumar um emprego, primeiro. Então o Housing First diz, não, a moradia é primeiro. Porque sem um lar, como é que a pessoa consegue emprego? Eu estive agora há pouco tempo, faz uns 3, 4 meses, a convite do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, compondo a equipe do CIAMP Nacional, que faz uma visita a Florianópolis. Essa visita, ela é um retorno do CIAMP, porque já tinham vindo nos anos anteriores e houve um relatório do que precisaria melhorar. E agora a equipe veio, um dos representantes da academia, né? Então tinha movimentos sociais, do judiciário, né? Era do CNJ, diversos, Ministério da Saúde, Ministério da Habitação. Então, uma equipe muito grande para a gente entender o panorama, verificar se no estado de Santa Catarina, ali especificamente em Florianópolis, né, estavam sendo adotadas medidas já apontadas em relatórios anteriores, né? E foi muito interessante, Camila, que me chamou muita atenção, em uma plenária com a população em situação de rua, um rapaz, ele vai dar o seu depoimento, ele puxa do bolso a carteira de trabalho e ele mostra, né, portanto, para a população, disse, olha, eu trabalho, tenho aqui minha carteira assinada, não tenho condições de pagar um aluguel, então eu dependo de um centro POP, de uma casa de acolhimento da estrutura do município. Mas não foi uma nem duas vezes que eu não consegui chegar a tempo, porque um horário para chegar
6 da tarde, enfim, foi o que ele mencionou naquele momento. Eu não consegui, por causa de trânsito, transporte público, enfim, não consegui chegar a tempo. Aí eu não entrei. Onde eu fui dormir? Na rua. Então veja como, né, essa proposta de moradia primeiro, né, ela é muito interessante. É claro que com acompanhamento, não é simplesmente dar uma habitação e a pessoa fica lá, não. Tem toda essa equipe intersetorial, né, tem que acompanhar isso, né? A gente pode considerar, professor, que a população em situação de rua no Brasil ela está em expansão? Os dados vêm mostrando isso? Sim, claro que isso também teve, né, um impacto muito forte com a pandemia, né? A pandemia também jogou muitas pessoas na rua, né? Então aumentou significativamente. Tenho aqui o dado preciso, mas foi em torno de 25% o aumento agora para 2025. Na sua avaliação, professor, como pesquisador da área, quais são os principais desafios, então, do ponto de vista das políticas públicas, né, na implementação efetiva dessas políticas? Sensibilizar os gestores públicos. Penso que esse é o grande desafio, né? Demonstrar que isso é um problema real, concreto, que não é simples de resolver, tem que ter esse olhar, né, múltiplo, para essas múltiplas demandas, né? Então, sensibilizar para isso se tornar uma prioridade dentro das políticas públicas. Não basta fazer campanhas tipo, não dê esmolas no semáforo, né? Não basta simplesmente dizer, não, agora nós vamos te tirar daqui, vamos lavar essa calçada. Isso poderia até ser entendido em alguns momentos como higienização social, né? Então, um princípio fundamental da nossa Constituição, voltando à nossa linha de investigação, que é a jurisdição constitucional, é o princípio da dignidade humana, está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. É isso que funda, né, portanto, a sociedade moderna. Ou seja, quando a gente fala na nossa área de concentração de constitucionalismo contemporâneo, a gente está falando, delimitando, é um constitucionalismo pós-45, pós-Segunda Guerra Mundial. É um momento em que a sociedade mundial ela se deparou com a barbárie, né, com a coisificação do ser humano, como falava Hannah Arendt, né? E aí, foi um choque naquele momento e se comprometeram, portanto, a modificar as legislações. Então, pós-45, pós-Segunda Guerra, logo em 48 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso irradia efeitos para a promoção de diversas constituições. Portugal em 76, o Brasil copia muito a questão de Portugal de 76, mas isso vai se espalhando, né? Dizendo, olha, agora a prioridade, portanto, tem que ser a pessoa humana. Se antes as constituições dão muito mais ênfase à proteção da propriedade, agora o fundamento central é a dignidade humana. Nosso grupo de pesquisa prefere falar de dignidade dos seres, porque aí também tem um animal não humano que merece ser protegido, né? Então, é um pouco disso, ou seja, a sensibilização para os gestores públicos para voltar a 1988 e entender que nós criamos ali um Estado democrático de direito fundado, entre outros, pelo princípio da dignidade da pessoa humana e promover políticas públicas, portanto, atentas à dignidade da pessoa humana em todos, ou dos seres, melhor dizendo, em todas as camadas da sociedade. Então, penso que esse é o grande desafio, né? Nós vivemos num momento difícil da nossa democracia, né, onde há uma polarização, e isso acaba, de certa forma, invisibilizando essas demandas, né? A gente precisa dar visibilidade. Então, projetos como esse, atuação como essa, se propõe a dar essa visibilidade e, como eu comentei antes, inclusive auxiliar o poder público na melhor forma de implementação de políticas públicas que cumpram as diretrizes do Decreto 7.053, Política Nacional, e também da DPF 976. Existe uma questão também cultural muito preponderante, né, sobre esse aspecto, né? Além dos gestores públicos, muitas vezes é difícil adicionar essa temática na agenda pública, né, entre a população por questões culturais diversas, né, professor? Com certeza. Como eu estava falando antes do estigma, né? Estigmatizados ao longo dos tempos, né? Ou seja, esse é vagabundo, né?
É interessante que até bem pouco tempo atrás nós tínhamos ainda, né, o delito de vadiagem no nosso código. E no código ele não foi superado, foi uma decisão do STF que diz que ele não é mais aplicável, né? Então, eu sou de um tempo que eu, na juventude, na época da ditadura, eu tinha que andar com a minha carteira de trabalho no bolso, porque se fosse parado, mostrar, não sou vadio. Então, vejo que é uma cultura, né, de vadiagem, do vagabundo, porque está na rua, que vem, inclusive, desta herança do período da ditadura, né? E aí foi se disseminando isso. Quem está na rua, né, aquele que não quer trabalhar, né? É aquele que está lá consumindo drogas, é aquele que está à espreita para poder furtar. Então, esse estigma que merece, né, ser combatido na população. Isso se faz com a educação, né? Isso faz com a educação, ou seja, desde do primário, né, enfim, do ensino fundamental, primário, você entrega a idade, né, Camila? Desde o ensino fundamental, no ensino secundário, e refinando isso dentro do ensino superior, né, é trazer luz, né, a esse problema e demonstrar que essas pessoas não são inimigas, né, que a gente precisa acolher, porque aí vai ter mais força de trabalho, as pessoas vão se sentir valorizadas, vão ajudar no desenvolvimento dos municípios, enfim, né? Ou seja, trazer, inclusive, veja, cidades que demandam mão de obra, né? Quer dizer, vamos capacitá-los, né? Colocar em cursos técnicos, dar uma moradia, colocar em tudo, e trazer para cá. Como nós referimos antes, o maior número não está em pessoas que consomem drogas e não têm, naquele momento, né, condições de ir para o mercado de trabalho, precisam primeiro de um tratamento. O maior número não é esse. O maior número é pessoas com vulnerabilidade econômica, que foram vítimas de violência, seja porque adotaram uma outra condição de gênero, seja violência doméstica com relação à mulher. Então, a sensibilização através da educação vai fazer com que acabe, não sei se a curto prazo, mas pelo menos minimize essa estigmatização das pessoas em situação de rua. Para a gente finalizar, professor, quais são as próximas atividades, as próximas ações previstas no âmbito desse projeto de pesquisa e quando é que ele deve ser finalizado? O projeto de pesquisa tem duração até o final do ano que vem, né, até o final de 2026. Né? Nós estamos já promovendo diversos produtos, como artigos científicos, enfim, e apresentando os resultados parciais em eventos científicos. Agora, dia 30 de outubro, por exemplo, vai ter um seminário sobre moradia primeiro na Universidade Federal do Paraná, nosso grupo está lá também, das dissertações que estão em andamento, né? Então, a gente está produzindo, estamos recebendo também palestrantes. Há pouco tempo tivemos aí o professor Daniel Sarmento, né, que é uma das grandes autoridades, né, no que tange a dignidade da pessoa humana, né? Ele é advogado atuante, né, foi procurador da República, advogado atuante no nível da Suprema Corte, sempre em casos emblemáticos, né? Ele, inclusive, está advogando para uma entidade, amicus curiae, dentro da DPF 976, né? Então, dialogando, né, com esses doutrinadores, dialogando com outras universidades, outros centros de pesquisa, né, inclusive mundiais, na Cartagena, na Colômbia, pelo Estado Constitucional, a gente também. Então, nós estamos, nesse momento, né, fazendo esses produtos, mostrando que temos aqui uma equipe de pesquisadores interessadas e extremamente estudiosas nesse tema, justamente para tentarmos unir esforços na academia, movimentos sociais, enfim, para a sensibilização, né, de todos com relação a esse drama que, como a gente comentou, cresceu muito pós-pandemia, ainda é um reflexo da pandemia e vai por muito tempo ainda. Bom, no programa de hoje nós conversamos com o professor Marcelino da Silva Meleu, doutor em Direito Público e líder do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Dignidade e Reconhecimento, vinculado ao mestrado em Direito aqui da FURB. Muito obrigada, professor, pela presença aqui hoje. Eu que agradeço, Camila, a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as outras edições do FURB Pesquisa, todas disponíveis no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima!